Anderson de Jesus. Olá, um abraço, ótima manhã para você, muito obrigado pela sua companhia. Manhã de quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026, uma manhã de tempo com alguma nebulosidade no sul de Santa Catarina, 23 graus a temperatura, no ar mais uma edição do Ciência em Pauta, apresentação de Anderson de Jesus, produção do Fernando Choque, trabalhos do Carlos Felipe. Você pode nos acompanhar através dos nossos aplicativos para smartphones e tablets em iOS e Android, no nosso site unesc.net, no canal da Unesc TV no YouTube, também no Instagram oficial da nossa universidade, nestas duas últimas plataformas, ao vivo em áudio e vídeo. A gente vai falar agora de mais uma edição do projeto Ciências da Velocidade, edição 2026, já com inscrições abertas. Para tratar deste assunto, professor Felipe Zanetti, muito bom dia, obrigado pela presença. Olá, bom dia a todos os ouvintes. E também a Ana Garciana, bom dia, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Bom dia, muito obrigada. Edição 2026, edição de número... Esta é a terceira edição ampliada que nós tivemos, né? Então, na verdade, estamos indo para a quarta, a terceira atendendo regionalmente. Como é que nasce esse projeto, primeiro, professor, para a gente entender como é que surge o Ciências da Velocidade? O Ciências da Velocidade surgiu a partir de uma observação que nós fizemos lá em 2021, 2022, de um outro projeto maior, na época administrado pela própria Fórmula 1, que era o F1 nas escolas. Observando esse projeto e toda a capilaridade que ele tinha e a importância no cenário de ensino, nós tivemos a ideia e a ousadia de pegar o feeling, né, que eles utilizavam e adaptar aqui para a nossa realidade aqui no Brasil e trazer, né, de uma forma inclusive um pouco diferente a mesma forma didática aplicada lá fora. Talvez uma das diferenças principais seja o custo do projeto, porque os carrinhos nesse projeto oficial da FIA, eles são mais pesados, né? Um custo mais pesado, e este projeto que é desenvolvido aqui pela nossa universidade trabalha inclusive com a temática da economia circular, por exemplo. Né? Sim, esse foi o principal objetivo, né, o desafio da equipe ao pensar e desenhar esse projeto. Para minimizar, né, esses custos, nós trabalhamos sempre indicando a possibilidade de materiais reciclados, o uso, e também fornecemos um kit de peças iniciais de uso obrigatório. Esse kit compõe, né, as peças básicas que são o chassi, rodas e rolamentos, que é o principal custo, e isso estabiliza, né, de uma certa forma o desempenho dos carrinhos, independente aí do que você colocar em cima. Para esse ano em específico nós mudamos um pouco o regramento, também como forma de minimizar as diferenças. Nos demais anos nós criamos duas categorias, trabalhamos com duas categorias, a monotipo e a experimental. Onde a experimental tinha apenas critérios de projeto e o aluno poderia utilizar o que fosse para construir o carrinho, e a monotipo ele trazia uma série de exigências, entre elas o uso dessas peças de forma obrigatória e também a proibição de uso de técnicas produtivas de comando numérico, como por exemplo impressão 3D, corte laser, cabine CNC, enfim, esse tipo de equipamento. Mas para este ano em específico nós estamos trazendo aí uma novidade, é o primeiro ano que nós fazemos dessa forma, onde estamos trabalhando apenas com a categoria monotipo e estamos liberando todo quanto é tipo de técnica de produção, né? E estabelecemos aí então uma massa mínima, um peso mínimo para o carrinho, para estabilizar o desempenho. Essa ideia e essa atitude foi tomada justamente em observação aos anos anteriores, onde constatamos, né, que a técnica produtiva por si só, ela não vai trazer, talvez, um grande diferencial, visto que, mesmo utilizando materiais de reuso, né, os carrinhos conseguiram aí resultados muito positivos. Quando o senhor fala de regras, professor, vamos lá, vamos de novo fazer a comparação com o automobilismo, né? Se a gente vai para a Fórmula 1, a Indy, enfim, qualquer categoria, você tem regras básicas que são impostas pela organização, nesse caso pela Federação Internacional. Vamos lá, o monoposto ele tem que ter uma largura padrão,
a altura padrão, comprimento padrão, distância entre eixos, peso, altura da pista, enfim. A partir daí, né, o que você vai colocar. Nesse caso específico, o motor também é o mesmo, que é o ar comprimido. Mas, então, você tem regras básicas e o que vai diferenciar a velocidade e quem é que vai chegar em primeiro é a maneira como a construção vai ser feita, a técnica que vai ser utilizada, enfim, o talento de cada um dos alunos que vai estar por trás do projeto. Perfeito. Nós temos esses critérios também estabelecidos, dimensionais. A única restrição que nós colocamos foi justamente, né, no uso de materiais que podem afetar, materiais e peças, né, que podem afetar significativamente o desempenho do carrinho e que geram, né, despesas para o competidor, para a equipe competidora. Então, justamente, nós não queremos que o fator financeiro seja predominante na pista. Nós queremos que o desenvolvimento do carrinho, o desenvolvimento da equipe em si seja predominante. Então, essas restrições que nós colocamos é justamente para viabilizar a equiparidade, né, de todos os competidores, independentemente da sua origem. Quando a gente acompanha automobilismo, as equipes sempre acham uma brecha no regulamento. Olha, não diz que não pode, não diz que pode, mas também não diz que não pode. Aí aproveitam ali para tentar ter algum ganho. Eles ficam bem atentos ao regulamento por aqui também? Sim, com certeza, com certeza. A competição, né, ela sempre começa como uma brincadeira e na medida que vai passando as etapas, essa brincadeira começa a virar coisa séria. Uhum. E chega lá no final, está todo mundo com o regulamento embaixo do braço, tentando achar uma brecha aí para tirar algum proveito disso, né? E obviamente nós também todo ano revisamos essas regras e todo o normamento da competição para tentar fechar essas brechas e minimizar essas possibilidades, mas acontece. Ana, é claro que o objetivo de quem entra nessa, vamos lá, brincadeira, né? Porque nós estamos falando aí de alunos que ainda estão nessa transição entre criança e adolescente, pré-adolescente. Então, para eles é uma grande competição, uma grande brincadeira. Mas o foco, naturalmente, é despertar neles o desejo pela ciência. Exatamente. O projeto também teve esse objetivo, né, de incentivar, de mostrar às escolas, no ensino médio, que a área de tecnologia, de engenharia, é bastante interessante e que tem muitas possibilidades. Então, são vários cursos, né, vários conhecimentos envolvidos nessa brincadeira, né, como foi falado. Né? Tem a pista, tem o desempenho dos carrinhos, tem o incentivo pela ciência, então tem várias possibilidades. Nesse momento, se está no período de inscrições, é isso? Exatamente. Na página da Unesc, né, unesc.net, tem lá a Ciência da Velocidade e as escolas de ensino médio entram lá, tem um botão, né, claro lá para clicar e fazer as inscrições. A escola tem que colocar um e-mail ativo. Isso é importante para receber as informações e tem algumas etapas, né? Ela primeiro se inscreve, entra com sua senha, depois tem uma prova que os alunos vão realizar, né? Numa época, uma data pré-definida e definir as equipes, né? Quem será o líder da equipe e tudo mais, quantas pessoas. Essa iniciativa ela tem que partir da escola, não pode... O aluno até pode provocar, mas o processo de inscrição é da escola. É da escola, exatamente. Uhum. O aluno pode ter o interesse, aí fala com o professor responsável e ele vai conseguir fazer essa inscrição. Só completando, né? Nós temos também um site direto, pode ser acessado pelo site da Unesc, mas também nós temos também o nosso domínio, o velociencia.com.br, que você vai direto para o nosso site, né? Onde pode fazer a inscrição e ter acesso a toda a documentação do projeto. As escolas, as equipes, elas têm algum custo, professor? Não, elas não têm nenhum custo direto com a competição. A inscrição ela é gratuita, o envio dos kits são gratuitos. A questão do transporte que talvez pode gerar, né, algum custo na participação. Porém, nós todo ano tentamos buscar parceiros para mitigar também esses custos, né? O ano passado, por exemplo, né, tivemos aí o CREA como parceiro que disponibilizou ônibus até mesmo vindo lá de Chapecó para Criciúma para trazer equipes de lá para participar aqui na final. Então, sempre tentamos minimizar ao máximo os custos de participação.
O projeto ele tem, Ana, algum limite de equipes? Tem um limite máximo de inscritos? Pode falar. Não temos limites máximos de inscritos. Temos escolas, por exemplo, que escrevem praticamente todo o segundo grau, né, para participação. O que nós temos é etapas diferentes do projeto, onde vai funilando o número de participantes, até que nós chegamos lá no final, né, só com os finalistas. Então, na primeira etapa do projeto, né, agora a inscrição, seguindo a inscrição, nós temos uma etapa chamada Escolha do Capitão. Essa etapa, escolha de capitão, ela é formada por um quiz, né, que todos alunos participantes devem fazer e que estabelece uma nota de corte mínima, né, para que o aluno possa ser elegível a capitão e formar a sua equipe junto com os professores. Então, a partir daí, né, uma escola, por exemplo, que escreve 100 alunos, se conseguiu obter 5 alunos elegíveis a capitão, a partir disso, então, ele consegue escrever 5 equipes para a próxima fase. E assim vai. Na fase classificatória, nós temos um limite de 16 equipes por classificatória. Esse é um limite estabelecido pelo tempo da competição. No caso, ela acontece sempre em uma manhã, né, e é o número de equipes que nós conseguimos atender dentro daquele espaço de tempo. Então, o que nós fazemos muitas vezes é abrir novas classificatórias à medida que vai tendo um maior número de inscrição. Isso já aconteceu, por exemplo, o ano passado, onde nós fomos surpreendidos por um número muito grande de inscrições da região de Araranguá, né? O ano retrasado, tivemos aqui na região de Criciúma essa mesma surpresa e acabamos abrindo mais uma. Enfim, nós tentamos sempre atender o maior número de alunos possíveis, mesmo na fase prática. E então, na fase final, né, só podem ir os classificados nas fases preliminares, né, na classificatória. Então, o primeiro e o segundo lugar, né, normalmente é classificado lá para a fase final. Este ano estamos trabalhando dessa forma, na verdade, né, primeiro e segundo lugar de cada classificatório, o que vai dar 8 equipes lá na fase final. Mas, na possibilidade, diante a possibilidade de abrir novos também classificatórias, né, esse número pode sofrer alguma alteração. Rede pública e particular, né? Exatamente. Qualquer escola, quanto mais escolas a gente tiver, né, nessa etapa é bem importante, né? Eles podem escrever. O professor Felipe falou de Araranguá, não é restrito então a ANREC, é a região toda? Não, qualquer região, né? Só que, como disse o Felipe, os custos do transporte é que podem ficar por conta da escola dessa vez, né? Mas toda a região. O projeto, né, ele não estabelece um limite geográfico. O ano passado nós conseguimos parceiros lá em Chapecó, parceiros lá em Blumenau, parceiros lá em Lages, onde foi praticamente atendido o Estado. Esse ano, em virtude das necessidades, né, financeiras do projeto, não foi possível abrir essas outras frentes, mas estamos com a inscrição aberta, né, para quem quiser vir, independente da região. Bom, o professor há pouco fez a referência ao capitão. O capitão é escolhido por conhecimento. Isso. Por mérito. Né? O capitão ele tem que ser elegível. Para ser elegível, ele tem que conseguir uma nota, né, acima da nota de corte na etapa de escolha de capitão. Então, é assim que é escolhido. O que muitas vezes acontece, daí eu até chamo a atenção para a hora que a escola vai inscrever, é que, por exemplo, vou escrever, cada equipe são 5 alunos, eu vou escrever 25 alunos, por exemplo, para escrever 5 equipes. Né? Mas, por exemplo, às vezes acontece de não ter, dentro desses 25, 5 capitães. Então, a equipe, embora tenha alunos para escrever 5 equipes, só vai conseguir escrever o número de equipes possíveis perante o se eu tiver só um capitão, é só uma equipe. Só uma equipe. Né? E o oposto também ocorre, né? E ocorre até com certa frequência. Consegui 6 alunos elegíveis a capitão, só que só tem 25 alunos inscritos no projeto, então eu só consigo escrever no máximo 5 equipes, mesmo podendo estar escrevendo mais uma equipe. Então, os dois movimentos acontecem em todo o ano, né? Então, uma dica que eu sempre dou, né, quando vou convidar as escolas escrevam mais alunos do que
o necessário. Sempre escreva mais alunos que o necessário, porque esses alunos eles podem, né, estar entrando como suplentes na medida que um falta, né, ou que acontece alguma coisa com um dos membros de uma equipe, pode substituir os membros das equipes e também te possibilita, né, uma certa segurança na inscrição do número de equipes desejado pela escola. Então, a dica de ouro é escrever o maior número de alunos possíveis, né, e depois gerenciar isso ao longo da competição. Professor, falando especificamente do carrinho, né, a gente falou aqui das regras que existem para a construção deles. O que está envolvido em termos de ciência? Vamos lá, engenharia de materiais, física, mecânica, aerodinâmica, enfim, o que vai de ciência na construção desse projeto como um todo? Nós temos aí diversas áreas de conhecimento atuando, né? A começar pelo próprio gerenciamento do projeto, que tange todas as engenharias. Todas as engenharias elas são capacitadas e trabalham com projetos. Então, isso já começa abrangendo todas, né? Mas você vai daí indo, né, para temas mais específicos ao longo do desenvolvimento, e isso daí começa a mexer com diversas outras áreas de conhecimento. Como, por exemplo, né, a parte aerodinâmica do carrinho. Quem trabalha muito essa parte de aerodinâmica é a engenharia mecânica, né, que estuda o coeficiente de atrito com o ar, que estuda o que é melhor, né, para o desenvolvimento da velocidade. Mas também passa por outras áreas muito importantes, talvez tão importantes ou até mais importantes que essa, né, como, por exemplo, a área dos materiais, seleção de materiais, né, que é uma área extremamente importante nesse tipo de desenvolvimento, porque a aerodinâmica é uma parte importantíssima, né, mas o peso, a massa do carrinho, a distribuição dessa massa, a durabilidade, a resistência, tudo isso, né, é muitas vezes concedido pelo tipo de material utilizado, pela escolha do material e a aplicação correta do material. Então, também é extremamente importante, né, estar de olho nessas áreas. Tangendo outras engenharias, né, a engenharia química também acaba sendo bastante importante, porque a nossa propulsão é por expansão de gás. Né, e a expansão de gás é um tema, né, bastante estudado também na engenharia química. Embora ela seja estudada pela engenharia de materiais, engenharia mecânica, a engenharia química muitas vezes dá uma ênfase um pouquinho maior, né, para o que acontece ali na boca do cilindro, né, a hora que ele é estourado. Né? Então, temos aí diversas engenharias trabalhando de forma simultânea para o desenvolvimento desses carrinhos. Bom, os alunos que as equipes que forem definidas, montadas, né, depois desta escolha do capitão, elas recebem o kit e aí elas passam no colégio a desenvolver esse carrinho, é isso? Isso, ela, dentro da escola, né, com o auxílio do professor, elas desenvolvem esse projeto do carrinho. E esse projeto do carrinho passa por diversas etapas ali dentro, né? Muitas vezes fazem os protótipos, fazem os testes dentro da escola mesmo, antes de vir competir. E aí eles vão competir, né, numa pista padrão que o projeto apresenta, é isso? Isso. Para que não haja... Não, eu faço a minha pista. Não, a pista é uma só. A pista da competição é uma pista só, né? Na verdade são 3 pistas que nós temos hoje. Ela é uma pista modular, que ela pode ser montada até com 16 metros de comprimento, dependendo do espaço físico que se tem, tá? Plana e linear, né? Onde numa extremidade nós temos a largada e na outra extremidade a chegada. E depois grosso modo, uma pista de arrancada. Uma pista de arrancada, né? 2 pistas paralelas, né? Duas bandas de rolagem paralelas, onde 2 carrinhos se enfrentam diretamente em uma corrida. Falei dessa questão do desenvolvimento do carrinho. É evidente, há um acompanhamento permanente do projeto desenvolvido pela universidade junto com esses professores. Eles se socorrem de algumas dicas também da equipe da Unesc? Ao longo do ano, normalmente, nós costumamos fazer alguns encontros digitais, né, em forma de live, às vezes, ou às vezes até por Meet, para estar mantendo essa proximidade
proximidade com esses professores que estão orientando, tirando dúvidas. Isso é comum ser feito, todo ano é feito algo do tipo. Mas a responsabilidade do desenvolvimento está junto com os alunos da escola, é do professor lá da escola que está orientando aquela equipe em específico. Isso é um cuidado até que nós temos para não beneficiar ou outra equipe. Aí na página do Velociência tem várias informações, né? Tem sobre os eventos anteriores, tem as regras, tem manuais, então tem várias informações lá importantes do professor olhar, né? Para entrar nessas atividades. No nosso canal do YouTube também temos algumas videoaulas gravadas, né? Com conteúdos afins. Disponibilizamos também dados e outros instrumentos para poder ser aplicado dentro da sala de aula também. No Instagram do Velociência no também Instagram tem também informações. tem bastante coisa. De certa maneira, professor Felipe, se lá, quando crianças, nós montávamos as nossas carretilhas, os carrinhos de rolimã, os alunos, guardando-se as devidas proporções, fazem mais ou menos a mesma brincadeira, só não vão embarcar e descer a ladeira, né? Mas é, de uma maneira lúdica, o aproximar da ciência, né? Perfeito. Esse é o objetivo, na verdade, é trazer um pouco de realidade para o que é visto em sala de aula, né? Realidade no sentido de aplicação direta, né? De ser palpável aquilo. E ao mesmo tempo, né? Aproximar esses alunos da ciência, do conhecimento e também do ensino superior, uma vez que todos esses assuntos são, de alguma forma, vistos lá no ensino médio, mas que o aprofundamento, né? A compreensão vem no ensino superior. Então, despertar esse interesse, despertar essa nova visão para os alunos do ensino médio é o nosso principal objetivo. Há uma busca, né, Ana, e é uma necessidade do país, de engenheiros, de profissionais ligados à ciência, e a ideia é que o projeto possa, em pelo menos parte dessas equipes, fazer surgir novos engenheiros nas mais diversas áreas, né, e que eles possam, a partir do projeto, conhecer a universidade e entender que aqui é um espaço para eles, né? Exatamente, precisamos de mais engenheiros, né? A gente tem percebido uma queda nessa procura e isso é bem importante que eles sejam incentivados, afinal é de extrema necessidade, né? Precisamos dessa ciência, desse estudo e gerar novos profissionais capacitados. Há um encantamento maior, professor Felipe, não sei se um encantamento maior, mas às vezes uma aplicação até um pouco maior daqueles alunos de escolas públicas mais afastadas, que tem esse distanciamento de uma estrutura, por exemplo, como que a universidade tem? Tem. Na verdade, esse é um movimento que nós temos observado ao longo desses anos aí de projeto. As escolas, né, mais afastadas aqui do centro, que vamos colocar Criciúma como nosso principal centro aqui no sul do estado, elas tendem a trazer uma maior participação, uma maior entrega, digamos assim, para o projeto, né? Elas veem essa oportunidade com os olhos diferenciados. E isso tem ocorrido ao longo dos anos aí que nós estamos na estrada, né? Algumas situações realmente nos trazem perplexidade, né, por não ser algo normal aqui para nós, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos uma escola de Lages, que é uma escola itinerante, participante do projeto. Então, essa escola, ela, em vez do aluno ir para a sala de aula, os professores se deslocam pelos centros de aula e normalmente dão aula em salas paroquiais ou na casa de alguém, enfim. Então, o aluno daquela comunidade específica, normalmente rural, né, ele fica na sua região, né, ali naquele bairro, onde num dia o professor de física vai até eles, no outro dia o professor de química, no outro dia o professor de matemática, né? E isso é uma coisa que para nós, aqui para nossa realidade, é um pouco distante, mas aqui próximo de nós tem esse tipo de situação, né? E o professor veio nos procurar, né, relatando, poxa, mas como que eu vou desenvolver esse projeto se eu não tenho como juntar esses alunos, porque cada um é de uma escola, de uma região diferente, é a mesma escola, mas cada um reside, né? E eles deram um jeito, encontraram meio termo lá e se encontravam
ao longo do período ali de criação para conseguir construir, né? E no dia da competição estavam todos eles lá. No dia até veio um rapaz, professor, já vai começar? Não, é que nós saímos de casa, era 3 horas da madrugada para conseguir chegar aqui no horário e nós estamos com fome, será que dá tempo de não fazer mais? Pô, vai, por favor. Né? São situações que nos trazem um pouco de estranheza aqui, mas é real e próximo de nós. Isso é um projeto, professor, que ele se encaixa exatamente onde? Ele é pesquisa, ele é extensão, ele é popularização da ciência? Onde é que ele está ou está em todos esses campos? Ele está em todos. Né? Nós trabalhamos com pesquisa, na parte de dados, né? Trabalhamos com extensão, que é essa aproximação do conhecimento com a comunidade, trabalhamos a popularização da ciência, que é levar até essa população, dos alunos de ensino médio, esse conhecimento. Então, estamos aí em todos os pilares da instituição. Bom, o professor falou sobre etapas eliminatórias, né? E aí, essas etapas eliminatórias, até chegar às equipes finalistas, é dentro desse modelo de arrancada. Eu vou colocar a equipe A e a equipe B lá com o carrinho, dispara o ar comprimido, que chegou em primeiro, passa para a próxima etapa, é por aí. Isso. Esse ano, no edital que saiu ontem, né, nós estamos prevendo 2 etapas classificatórias para as escolas aqui da região de Criciúma e 2 para a região de Araranguá. Isso não é estabelecido por critério geográfico, e sim como que a escola se enquadra. Então, embora seja aqui em Criciúma, né, por exemplo, a regional de Criciúma, uma escola lá de Lages quer participar, não tem problema. Ela pode escolher qual regional que ela quer participar, né? Porque Criciúma, né, tende a ser mais próxima do que a regional de Lages, então, né, tende a vir para Criciúma, mas ela escolhe no ato da inscrição que tipo de regional que ela quer participar, se inscreve e está participando. Então, embora esse atendimento seja, né, por região, né, toda a competição das classificatórias ela será feita aqui na Unesc, as classificatórias, ao longo da Semana de Ciência e Tecnologia. Né? Então, teremos ali competições a semana inteira, nesse modelo, né, onde as escolas vêm até a Unesc para competir na forma de arrancada, né, e cada dia nós temos aí a classificação de 1 ou 2 equipes para o final, que ocorre lá no Nações Shopping no final do ano. E lembrando que, por último, não menos importante, na final, além de ter conseguido ao longo de todo esse processo, né, absorver vários conhecimentos das mais diversas áreas de engenharia, se a gente for levar em consideração que vai ter um capitão, que vai ter que gerir a equipe, tem soft skills também envolvida no processo, tem um dinheirinho no final, né? Tem um dinheirinho. Né? Nós temos aí para esse ano 12 mil em premiação, né, para ser definido lá na final, lá no Nações Shopping no final do ano. Né? Essa premiação, ela, da mesma forma que foi nos demais anos, ela é dada às equipes campeãs, primeira, segunda e terceira, e também tem uma parcela desse recurso que vai para a escola vencedora. E aí, essa premiação toda ela é entregue lá nesse evento que encerra dentro do Nações. Não conseguimos entregar o valor. A definição ocorre nesse evento. A definição ocorre lá, né? Em Vale Compras essa entrega. E daí então essas equipes, né, essas escolas, na verdade, elas precisam encaminhar a documentação, né, para que o jurídico aqui da Unesc, da instituição proponente, avalie, né, confira essa documentação para poder disponibilizar o recurso. Existe todo um regramento jurídico, né, que nos impede de estar fazendo a entrega mesmo ali na competição. Bom, então, para usar a gíria do momento, você que é estudante do ensino médio, que é farmar aura, que na linguagem deles é chamar atenção, é ficar em destaque, em evidência, venha farmar aura no Ciência da Velocidade, chamar atenção pelo conhecimento. Prazo para inscrição até quando, Ana? Começa agora, já começou essa semana, né? E vai até, Felipe, ajuda aí na página. 21 de setembro. 21 de agosto. Ou seja, tem aí, tem 15 tempo. dias, tem 2 semanas. Porque depois tem outras etapas, né? A do quiz e a formação das equipes. O processo de inscrição, né? Ele é dado ali pelo nosso site, né? velociência.com.br. Isso.
tem uma documentação ali que a escola precisa imprimir, assinar e anexar, né? Tem que ser o coordenador, o diretor da escola, né? Mas sobre isso a Ana pode falar um pouquinho. Isso, tem todas as informações ali, né? Tem um manual que pode ser aberto, lido ali, né? Então eles fazem a inscrição e anexam esses documentos com bastante facilidade ali para que seja validada essa inscrição. Tudo de maneira virtual. Eu vou acessar o velociência.com.br ou, para aquele que preferir, o unesc.net, vai encontrar lá também o link que vai convergir para a mesma ficha de inscrição, e aí os documentos que estão lá, PDF, sobe tudo e faz a inscrição. Exatamente. Isso, tem um botão bem claro lá de inscrição, entra, preenche os dados da escola, né, primeiro, e anexa esses documentos e está inscrito. E aí, eu, na hora de fazer essa inscrição, eu anexo ali os nomes dos alunos que vão participar. Nesse momento não é necessário. Não, é necessário, né? Já no início, o anexo coloca os nomes ali, pode também colocar o arquivo, né? Com os nomes, não precisa ser de um a um. E faz a inscrição e depois aí, eles vão realizar o quiz. Dentro daquela dica do professor Felipe, tenho lá 200 alunos do ensino médio, tem pelo menos aí uns 100 que querem participar, inscrevo todo mundo. Depois eu vou definir as equipes de acordo com o meu número de capitães. Perfeito. É isso, essa é a dica de ouro, né? Para não ficar limitado nem pelo número de capitães, nem pelo número de integrantes, né? E ter possibilidade de substituição depois. Importante salientar que só pode ser substituto da equipe ou suplente da equipe alunos que estão inscritos. A inscrição toda é feita unicamente agora, né? Então, agora é a hora de escrever. Depois não é possível mais escrever alunos para estar integrando uma equipe ou outra. Então, pode ocorrer, né, de algum aluno específico da equipe não poder participar de uma determinada data ou acontecer alguma coisa, algum problema, inclusive de cunho pessoal, né, ou de saúde, e a equipe ficar com 4 integrantes e não ter um quinto, um sexto, na verdade, para substituir aquele aluno, né? E isso ocasiona, né, a desclassificação, porque obrigatoriamente a equipe tem que ser composta por 5 alunos lá no dia da competição. Bom, e até o final do projeto você vai acompanhar aqui na Rádio Unesc, no canal da Unesc TV no YouTube, programas toda semana com professores, com alunos que fazem parte desse projeto para conhecer cada vez mais, e vai terminar lá com a decisão de quem são os melhores desse Ciências da Velocidade, definição lá no Nações Shopping em novembro? Novembro, dia 28 de novembro. 28 de novembro. Professor Felipe, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Rádio Unesc, um abraço, bom restinho de semana. Valeu, obrigado pela oportunidade. Ana, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Rádio Unesc, um bom restinho de semana, bom final de semana. Muito obrigada, igualmente. Conversei com a Ana Garcia, professor Felipe Zanetti, falando sobre Ciência da Velocidade, esse programa desenvolvido pela nossa universidade, com as escolas da rede pública e privada de toda a região e de todo o estado, assim, aqueles que quiserem participar, no Ciências da Velocidade, projeto que aproxima a ciência do ensino médio, da comunidade, populariza o tema e também busca trazer novos cientistas, novos pesquisadores e novos engenheiros para o mundo do trabalho. Daqui a pouco tem mais conteúdo. Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Até já. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Unesc. Um abraço a